when we need. Na abertura do filme, assistimos a um garoto narrando a trajetória de seu pai, um destemido líder de uma missão espacial destinada ao sistema Trinity. Um trágico acidente resultou na morte de toda a equipe, exceto dele. Após retornar, enfrentou acusações de negligência pelo suposto mau uso de uma substância desconhecida, apesar de seu histórico impecável como piloto de combate. A falta de provas concretas o livrou de punições severas, levando-o apenas a ser realocado em um novo planeta para liderar um projeto de construção. Esse rebaixamento, somado ao estresse emocional, precipitou o fim de seu casamento. Em outro cenário, conhecemos Indy, uma jovem que, mesmo não estando encantada com o novo mundo, embarca em um avião junto com seu pai, Kane, ansiosa para as férias que passarão juntos. Apesar de sua reserva quanto ao local, a alegria de compartilhar momentos com o pai supera qualquer descontentamento. Após momentos de lazer, Kane deixa Indy aos cuidados de uma babá e logo descobrimos que o planeta serve de colônia penal, onde prisioneiros da Terra são forçados a construir a infraestrutura do local sem qualquer compensação. Ao amanhecer, Kane é atualizado sobre os progressos das obras e recebe uma adorável mensagem de Indy. Contudo, ao tentar responder, uma queda abrupta de energia interrompe todas as comunicações. Paralelamente, somos apresentados a General Linux em uma base militar, descobrindo que a empresa Exor é a responsável pelo sigiloso projeto de construção do planeta. Surge uma complicação. Uma criatura letal, fruto de experimentos da Exor, escapa de seu confinamento. O Coronel Michaels reporta o incidente a General Linux, sugerindo uma evacuação para proteger a população. No entanto, preocupada com a possibilidade de o escândalo destruir a Exor, Linux decide manter tudo sob sigilo. Ela convoca uma reunião com as tropas e espalha a falsa notícia de que um vírus mortal infectou os prisioneiros. Com relutância, implementam o Protocolo 84, uma medida drástica para forçar a rendição dos prisioneiros e conter a suposta ameaça viral, proibindo qualquer contato dos militares com a população civil. Essa decisão coloca Kane em um estado de alerta, preocupado com a segurança de Indy, que está no centro da cidade de Osiris. Ele retorna ao seu alojamento, desesperado por notícias de sua filha, mas com as comunicações ainda fora do ar, ele se vê incapaz de fazer qualquer contato. Logo após a conversa, alguém bate na porta do quarto de Kane. Era o Coronel Michael, que veio desmascarar a versão oficial dos fatos propagada pela General Linux. Ele explica que a história do vírus mortal era uma fachada para ocultar a verdadeira causa do caos, uma criatura chamada Ragged, fruto de experimentos secretos da Exor. O temido Protocolo 84, uma estratégia extrema, foi acionado não para conter um vírus, mas para apagar todas as provas desses experimentos desastrosos, destruindo toda a colônia. Kane decide que precisa agir para resgatar sua filha, Indy, que está no centro da cidade de Osiris. Ele tenta deixar o centro da frota furtivamente, mas é rapidamente detectado pela sala de controle, que, para impedir sua fuga, lança um piloto com a missão de abater sua aeronave. Kane, um piloto exímio, consegue inicialmente escapar do ataque, mas seu avião é avariado e ele acaba caindo em um rio. O impacto o deixa inconsciente. Um homem chamado Lombrock, um prisioneiro que havia conseguido escapar, resgata Kane do rio. Ao recuperar a consciência, Kane se vê sob a mira da arma de Lombrock, que exige saber suas intenções. Kane, pressionado, repete a história fabricada por Linux sobre a fuga de prisioneiros. Lombrock, por conhecer bem a realidade do sistema prisional de onde fugira, desconfia e vê através da mentira. Kane, sem saída, decide confiar em Lombrock e lhe conta a verdade sobre seu desespero para salvar Indy, revelando que, em menos de um dia, um massacre seria iniciado pelo exército. Percebendo uma oportunidade, Kane faz uma oferta. Se Lombrock o ajudasse a chegar à cidade de Osiris e salvar sua filha, ele garantiria acesso a um banco como recompensa. Lombrock, apesar das circunstâncias, aceita o acordo. A cena corta para um flashback na prisão, com Lombrock desfrutando de um momento de calma com seus companheiros, planejando sua fuga. Um dos amigos de Lombrock duvida que consigam escapar da fortaleza, mas Lombrock menciona Carmel, um prisioneiro que havia fugido da sala de isolamento. Motivados, decidem causar um tumulto para serem enviados ao mesmo local e identificar a possível rota de fuga que Carmel usou. O
O plano entra em ação durante o almoço, quando Lombrock provoca uma briga generalizada. O tumulto atrai o chefe da prisão, Morden, e suas tropas, que, em vez de intervir, ordenam que os prisioneiros lutem até a morte. Lombrock é quase vencido, mas é salvo no último instante por um amigo que, num ato de desespero, assassina o oponente, incitando uma batalha caótica. Lombrock e seus amigos são confinados em uma sala de isolamento, um tubo com luzes que torturam mentalmente seus ocupantes. De volta a Lombrock e Kane, a urgência de alcançar Osiris exigia que eles obtivessem um meio de transporte rapidamente. Lombrock guiou Kane até um bar local que ele conhecia por frequentar durante seus dias de prisioneiro. Eles avistaram um ônibus estacionado na frente do local e decidiram que seria o veículo perfeito para a fuga. Dentro do bar, abordaram a atendente para saber mais sobre o proprietário do ônibus. Ela informou que o dono estava ali por perto, envolvido em uma competição de arremesso de facas, e sugeriu que esperassem até que ele terminasse. No entanto, a pressão do tempo era intensa, e Kane, incapaz de esperar, aproximou-se do homem enquanto este ainda lançava facas, tentando negociar pelo uso do ônibus. A situação quase escalou para um confronto, mas Lombrock intercedeu, oferecendo uma quantia considerável pelo empréstimo do veículo, o que acalmou os ânimos e selou o acordo. Em um flashback, voltamos antes da fuga de Lombrock da prisão. Nessa época, um de seus amigos havia sido transferido para uma prisão circular, onde foi atacado por uma criatura monstruosa de língua longa. Enquanto isso, Lombrock ouvia Morani, um dos administradores, falar sobre a terraformação e a necessidade de eliminar espécies locais resistentes à colonização humana. Em meio a essa exposição, ele mencionou que as criaturas criadas pelos humanos, incluindo o temido Ragged, foram projetadas para sobreviver em condições extremas. Subitamente, a porta do compartimento onde Lombrock estava se abriu, fazendo-o cair em um nível inferior da prisão. Lá, ele reencontrou Bostock, que tinha fugido anteriormente da sala de isolamento. Creed, outro fugitivo, se juntou a eles após liberar o Ragged, que começou um tumulto na prisão, infectando e matando vários prisioneiros. Movido pelo desejo de vingança pelo amigo infectado, Bostock queria confrontar Morani, o cruel diretor da prisão. Enquanto Creed e Bostock decidiam ir para Osiris, Lombrock optou por seguir para a ópera, mostrando a divisão em seus objetivos. A narrativa então retorna para Lombrock e Kane, que, acompanhados por Jeep e Bill, se dirigiram a um mercado clandestino para adquirir armas, prevendo o encontro com as forças da Exor. Lá, conheceram Hopper e Mendel, negociantes de armas, que, embora cobrassem um preço elevado, concordaram com a transação proposta por Kane. Satisfeitos com o pagamento, eles não esperavam que o Ragged os surpreendesse, levando Hopper a agir drasticamente ao detonar uma granada. Finalmente, no ônibus, Kane explicava a Jeep e Bill que se revelaram irmãos, o que estava prestes a acontecer nas próximas 12 horas. Os irmãos, que haviam sido expulsos pela família, escolheram viver independentemente no planeta Colônia. Quando chegaram a Osiris, se depararam com uma cidade em completo caos, assolada pelo ataque devastador de Ragged. Kane e Lombrock dirigiram-se ao apartamento onde Indy estava escondida, com Bill e Jeep encarregados de proteger o ônibus. No momento em que eles tentaram entrar no prédio, um tiro ressoou pelo corredor. O disparo veio de Osman, o vizinho de Kane, que, em pânico, explicou que Indy e Rominja não tinham sido encontradas, pois não respondiam em seu apartamento. Kane, com temor, adentrou o local, onde o inimaginável se tornou realidade ao ver Rominja morta no chão. Enquanto o desespero começava a tomar conta, uma pequena figura surgiu de um armário. Era Indy, que timidamente se aproximou do pai. Ela explicou que Rominja havia instruído ela a se esconder e esperar por ele, um plano para mantê-la segura até que pudesse ser resgatada. Sabendo que precisavam sair rapidamente dali, Kane, Lombrock e Indy se dirigiram ao telhado, de onde pularam para o ônibus, evitando assim os Ragged que já infestavam os arredores. A bordo do ônibus, eles encontraram Bill gravemente ferido, vítima de uma explosão orquestrada pelas tropas da Exor, uma visão que deixou Jeep tomada pelo desespero. Porém, determinada a não deixar o sacrifício do irmão ser em vão, ela impulsionou o grupo a seguir em frente. Kane, abalado e sentindo-se culpado pelo perigo que sua filha enfrentava, pediu desculpas a Indy, prometendo um futuro seguro e feliz, palavras que buscavam confortar a garota em meio ao caos. No entanto, a promessa de Kane foi brutalmente interrompida quando um avião da Exor surgiu inesperadamente, disparando contra o ônibus.
Jip e Kane foram fatalmente atingidos, deixando um rastro de tristeza para Lombrok, que agora tinha a responsabilidade de salvar Indy sozinho. Com os minutos contados e o coração pesado, ele a conduziu ao bunker, prometido como refúgio seguro. Dentro do bunker, a segurança parecia uma ilusão quando um Ragged os atacou, ferindo e infectando Lombrok. Ainda assim, com suas últimas forças, ele se esforçou para garantir que Indy estivesse protegida em um canto seguro do bunker. Enquanto fazia isso, os Exor cumpriram o sombrio protocolo 84, um ato final que varreu todas as colônias em um esforço para erradicar todas as evidências e sobreviventes. À medida que a transformação de Lombrok se aproximava, o perigo de ele se tornar um Ragged tornava-se iminente. Consciente do risco que representava para Indy, ele suplicou que ela encontrasse algo afiado. Seu desejo era terminar sua própria vida, para não transformar-se em uma ameaça para ela. Indy, porém, recusou-se a atender ao pedido, pois Lombrok era tudo o que lhe restava, seu único protetor e companheiro nesse mundo caótico. A narrativa, então, se aprofunda no passado trágico de Lombrok, revelando um momento decisivo que moldou seu destino. Enquanto trabalhava como enfermeiro, um dia terrível trouxe à emergência do hospital um acidente de carro devastador. Entre os feridos estavam sua própria esposa e filho. A revelação de que ambos morreram instantaneamente no acidente o consumiu com uma fúria incontrolável. Cego pelo luto e pela raiva, Lombrok confrontou o homem responsável pelo acidente ali mesmo no hospital e, num ato de vingança desesperada, estrangulou-o até a morte. E aí, meus queridos Bigs? Este é o filme O Legado de Osiris. Comente se você já assistiu este filme ou se você quer vê-lo algum dia. Agora vamos continuar. De volta ao presente, na caverna que servia de entrada para o bunker, o clima era tenso. Enquanto Indy e Lombrok se escondiam, 2 astronautas apareceram para investigar a área. Ao perceberem a presença do transmissor, também notaram Indy, disfarçada com roupas semelhantes às deles. A situação escalou rapidamente quando um dos astronautas foi atacado e morto por um Ragged, que para o choque de todos era Lombrok. Indy, então, aproveitou o momento de confusão para confrontar a astronauta sobrevivente, exigindo saber a localização da frota que retornaria à Terra. Sob a ameaça de Indy, a astronauta, temendo por sua vida, concordou em ajudá-los. Indy e o transformado Lombrok foram levados às escondidas no avião da astronauta até a frota, um refúgio potencialmente seguro, longe do caos do planeta condenado. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.